Você já se perguntou onde o corpo de Genghis Khan foi enterrado? E que tal a origem do HIV? Hoje estamos contando nossas escolhas para os maiores mistérios não resolvidos e os segredos mais estranhos, desde os tempos antigos. Fique conosco até o final desta viagem para descobrirmos os 20 maiores segredos da humanidade. Número 20. Metrô 2. Você pode ter ouvido falar sobre o gabinete sombra britânico, mas já ouviu falar de um metrô sombra russo? Rumores circularam por quase um século sobre o Metrô 2, um metrô secreto que corre paralelo ao metrô de Moscou, de codinome D6 pela KGB. Esta rede clandestina foi supostamente construída durante o governo de Joseph Stalin. Ela não possui entradas públicas, mas poderia ser usada como abrigo em caso de um ataque aéreo em Moscou. Em tempos de crise, enquanto civis em pânico se aglomeram no metrô público, oficiais do governo poderiam facilmente escapar da cidade usando os trens do Metrô 2, que supostamente são alimentados por bateria. Apesar da ampla especulação, o governo russo nunca reconheceu a existência do sistema, nem divulgou oficialmente qualquer detalhe sobre sua função. Número 19. Receita perdida para o fogo grego. Séculos antes de Oppenheimer criar uma super-arma dividindo o átomo, o Império Bizantino dominou o Mediterrâneo com uma super-arma própria. Uma substância misteriosa que, ao ser acesa, queima brilhante e quente, conhecida como fogo grego. Essa ferramenta formidável, de alguma forma, escapou de uma definição concreta, com alguns simplesmente se referindo a ela como fogo líquido que nunca poderia ser extinto pela água. Fluxos de chama saíam de embarcações bizantinas, incendiando a água e incinerando os navios árabes. Infelizmente, o perigo de segredos tão bem guardados é que eles podem facilmente ser esquecidos. O Império Romano do Oriente perdeu a receita e foi finalmente aniquilado nos séculos subsequentes. Embora historiadores e químicos tenham tentado recriar a receita, eles nunca tiveram sucesso. Número 18. Os papéis desaparecidos de Tesla. Tesla ajudou a criar a base de nossa rede elétrica. Aficionados por história podem saber sobre a rivalidade entre Nikola Tesla e Thomas Edison nos primeiros dias do poder elétrico. Mas você sabia que, após sua morte em 43, algumas das pesquisas de Tesla misteriosamente desapareceram? Tesla estava supostamente trabalhando em armas de feixe de partículas que, se bem-sucedidas, poderiam ter alterado o resultado da Segunda Guerra Mundial. No dia seguinte à sua morte, seu sobrinho, o embaixador da Iugoslávia nos Estados Unidos, descobriu que seu caderno e muitos documentos cruciais estavam desaparecidos. Como o FBI não confiava no sobrinho de Tesla com sua pesquisa sensível, eles mais tarde confiscaram todos os itens do cientista. Embora alguns dos trabalhos de Tesla tenham sido devolvidos à sua família anos depois, uma parte significativa deles nunca foi encontrada. Número 17. Cabeça de Oliver Cromwell. De todas as maneiras bizarras e sangrentas pelas quais os governantes ingleses encontraram seu destino, a mais estranha diz respeito ao único soberano britânico que não foi um monarca, Oliver Cromwell. Ele foi um líder parlamentar durante as guerras civis britânicas do século XVII, assumindo o controle da nação através de um golpe militar. Pouco depois de sua morte, a monarquia recuperou a autoridade. O rei Charles II, então, ordenou a exumação do corpo de Cromwell para que ele pudesse ser executado póstumamente. A cabeça de Cromwell foi removida e depois colocada em exibição em Londres por pelo menos 2 décadas. Nos próximos 3 séculos, ela passou entre colecionadores privados de objetos históricos assustadores, ocasionalmente dando origem a réplicas falsas. De fato, o próprio Cromwell havia autorizado que a cabeça de Charles primeiro fosse recosturada e reatada ao seu corpo. O último proprietário decidiu secretamente enterrar a cabeça no campus do Sydney Sussex College, onde Cromwell estudou. Sua localização exata permanece desconhecida. Número 16. O tesouro do pergaminho de cobre. Quando os estudiosos finalmente revelaram o conteúdo do pergaminho de cobre, em junho de 56, causou excitação em todo o mundo. Na década de 40 e 50, arqueólogos encontraram um tesouro de antigos manuscritos judaicos nas cavernas de Qumran, na Cisjordânia. Coletivamente, eles se tornaram conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto. Um desses manuscritos era diferente dos outros, inscrito em placas de cobre, em vez de pergaminho e papiro. Este documento único, referido como o pergaminho de cobre, não apenas diferia em seu material, mas também em seu conteúdo. É um mapa do tesouro antigo, listando 64 locais de joias e ouro enterrados, escritos em 12 colunas. Infelizmente, o mapa está desatualizado há cerca de 2000 anos. Caçadores de tesouros e arqueólogos tentaram encontrar as localizações modernas desses antigos locais até hoje, mas nenhum tesouro jamais foi descoberto. Número 15. Cartas de último recurso. Isso é coisa de filmes de espionagem. Pertencentes ao Reino Unido,
As cartas de último recurso são escritas exclusivamente pelo primeiro-ministro recém-nomeado. 4 cartas diferentes são redigidas, que são então entregues a 4 submarinos equipados com mísseis Trident destrutivos. Dentro das cartas estão instruções dizendo para os oficiais comandantes o que fazer no evento de um ataque nuclear à Grã-Bretanha. Ninguém além do primeiro-ministro sabe o conteúdo exato das cartas, pois são mantidas seladas até que a guerra nuclear estoure. No evento de que a guerra nuclear não estoure, o que felizmente não aconteceu, as cartas são destruídas na inauguração de um novo primeiro-ministro. Número 14. Taj Mahal, ou Tejo Mahalaya. Em 89, o historiador P.N. Oak provocou controvérsia com seu livro Taj Mahal, A Verdadeira História. Nele, Oak se opôs à maioria dos historiadores e cientistas que acreditavam que a estrutura foi construída no século XVII, alegando, em vez disso, que ela foi construída em 1155. Também, ao contrário de sua designação como um túmulo, Oak afirmou que o edifício era originalmente um templo hindu. Segundo ele, adoradores de Shiva o construíram e o chamaram de Tejo Mahalaya. Oak até entrou com uma petição, exigindo que o Taj Mahal fosse declarado um monumento hindu, mas foi rejeitado pela Suprema Corte da Índia em 2000. Nos últimos anos, com o aumento das conspirações online, a teoria tornou-se um grito de guerra para organizações nacionalistas hindus, alegando que, uma vez abertas as portas, você encontrará um templo do Senhor Shiva. Número 13. A receita da Coca-Cola. Coca-Cola existe desde 1886. E por mais que tentem desesperadamente, ninguém foi capaz de replicar seu sabor distinto. As pessoas que lidam com o concentrado estão tão no escuro sobre a fórmula secreta quanto qualquer um. O inventor John S. Pemberton manteve sua receita em segredo e até se recusou a escrevê-la por medo de as pessoas copiarem seu sucesso. Ela finalmente foi anotada quando Ernest Woodruff comprou a empresa em 19. A primeira receita pedia cocaína, mas com o tempo, o ingrediente narcótico foi removido, mas não o segredo. A receita física então circulou entre o Banco Guaranty de Nova York, o Banco Trust Company de Atlanta e, finalmente, o mundo da Coca-Cola, onde reside hoje. Atualmente, está abrigada no chamado cofre da fórmula secreta e permanece um segredo comercial muito bem guardado. Número 12. O maior truque de cartas do mundo. David Berglas foi um mentalista e mágico que ganhou notoriedade na década de 50, particularmente por seu truque icônico, conhecido como Efeito Berglas. Este truque de cartas específico é uma versão de um enredo clássico na mágica, chamado Qualquer Corte em Qualquer Número. Para essa façanha aparentemente simples, Berglas produziria um baralho aparentemente comum, pediria a um espectador para nomear qualquer carta de jogo. Outra pessoa então escolheria um número aleatório de 1 a 52. Até que as cartas fossem distribuídas uma a uma, a carta especificada seria encontrada na posição especificada. É um truque que confundiu e surpreendeu outros mágicos por anos, o que o tornou uma lenda entre os mágicos em uma carreira que durou mais de 6 décadas. No entanto, Berglas manteve o truque oculto e levou o segredo para o túmulo em 2023. Número 11. As origens do HIV/AIDS. Algumas enfermeiras temiam tanto essa doença desconhecida e sem nome que nem sequer se aproximavam de alguém com AIDS. O medo era onipresente. Enquanto o HIV é amplamente associado aos anos 80, ele continua sendo um problema de saúde pública global. Em 2020, estima-se que quase 40 milhões de pessoas viviam com a doença, 70% delas na África subsaariana. Mas drogas antirretrovirais oferecem esperança. Novas infecções diminuíram em mais de 1/3. A transmissão de mãe para filho diminuiu pela metade. E, globalmente, houve uma diminuição de 35% das mortes. Porém, a humanidade ainda está, em grande parte, incerta de onde veio. A teoria principal é que caçadores africanos, no início do século XX, mataram e comeram chimpanzés infectados com CIV, o S representando simiano, que então mudou para HIV no corpo humano. No entanto, essa informação é tipicamente povoada com palavras como provavelmente e talvez. Número 10. A fórmula do Almanaque dos Agricultores. O Almanaque dos Agricultores tem sido publicado anualmente desde 1818, então obviamente está fazendo algo certo. O almanaque faz previsões de longo prazo sobre o clima na América do Norte, e vários estudos científicos provaram uma taxa de precisão de cerca de 50%. Não é ruim, considerando que as previsões são feitas com até 2 anos de antecedência. E parece que a estação meteorológica local nem mesmo sabe se vai chover amanhã. De acordo com o site deles, eles usam uma fórmula matemática e astronômica exclusiva, que depende da atividade de manchas solares, ação das marés, posição planetária e muitos outros fatores. Estranhamente,
Quase nada é conhecido sobre a fabricação do almanaque. O meteorologista é mantido em segredo, e o próprio almanaque nunca revelou como faz suas previsões. A fórmula é supostamente mantida dentro de uma caixa impenetrável, e o mundo fica se perguntando como esses deuses conseguem prever o tempo tão precisamente. Número 9. A colônia de Roanoke. A primeira tentativa inglesa de colonizar o Novo Mundo ocorreu na ilha de Roanoke em 1585. Ela falhou devido à falta de comida e conflitos com os povos indígenas. 2 anos depois, John White fez outra tentativa, estabelecendo um assentamento maior. White deixou seus colonos lá, esperando voltar com suprimentos no ano seguinte, mas seu retorno foi adiado até 1590. Mas o governador White não retorna à sua família, ele retorna a um mistério. Ao chegar no navio de suprimentos, White encontrou o assentamento completamente deserto. A única pista sobre o paradeiro de seu povo foi uma estranha escultura em um poste que dizia Croatoan. Mais de 100 homens, mulheres e crianças desapareceram sem deixar rastros. Não há evidência de que houve algum tipo de batalha. Não há evidência de ossos ou corpos que possam indicar um confronto entre os colonos e os povos indígenas. Número 8. Bohemian Grove. Bohemian Grove é um complexo situado em uma imensa área de 27 acres de sequoias na Califórnia. É um clube de cavalheiros, por assim dizer, atendendo à elite conservadora da sociedade americana. Sua membresia inclui quase todos os presidentes republicanos, desde Calvin Coolidge, outros políticos, bem como alguns dos líderes empresariais mais ricos da história moderna. Por mais de 150 anos, elites têm se reunido no Bohemian Grove em retiros semi-secretos, que geralmente ocorrem em meados de julho de cada ano, por cerca de 2 semanas. Rumores sobre seus encontros estilo bacanal abundam. O que sabemos é que há uma probabilidade razoável de que muitos dos eventos históricos do mundo possam ter sido moldados dentro dos confins do Bohemian Grove. Número 7. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Um jardim conhecido em todo o mundo por sua beleza. Um nome agora sinônimo das riquezas desaparecidas de um antigo reino. Hoje, todas, exceto uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foram perdidas no tempo. Entre aquelas que não existem mais, uma continuou a gerar controvérsia. Historiadores e arqueólogos têm se esforçado há muito tempo para encontrar provas de que os jardins suspensos da Babilônia realmente existiram. Vários relatos contemporâneos descreveram uma coleção maciça de plantas exuberantes no centro da cidade. Parecia, disseram eles, como se houvesse uma montanha verde no centro do palácio de Senaqueribe. Nunca foram encontradas evidências físicas, seja engolidas pelo Eufrates ou um mito destinado a espalhar a glória babilônica. Número 6. O Homem da Máscara de Ferro. A história do Homem da Máscara de Ferro tem sido um pilar da cultura francesa desde que Dumas publicou seu romance em 1850. Embora ele tenha teorizado que o prisioneiro misterioso era, na verdade, o gêmeo idêntico de Luís XIV, a verdade permanece um mistério. O que sabemos é que, no início do século XVII, havia um prisioneiro político mascarado. Ao contrário da ficção, sua máscara não era de ferro, mas sim feita de veludo preto. Rumores circularam sobre sua identidade. Voltaire acreditava que ele era um parente real secreto, mantido cativo para manter a coroa de Luís segura. Outros afirmaram que ele era o filho de Oliver Cromwell. Quem quer que ele fosse, a verdadeira identidade do prisioneiro francês, mascarado, provavelmente permanecerá um segredo para sempre. Número 5. O túmulo de Genghis Khan. Vivendo do meio do século XII ao início do século XIII, Genghis Khan é o infame instigador do Império Mongol, que foi o maior império conectado da história. Disse que 1 em cada 200 homens vivos hoje é descendente dele. Depois de conquistar grande parte do mundo conhecido, Khan morreu em circunstâncias desconhecidas e foi levado ao seu país natal, a Mongólia. A lenda diz que o cortejo fúnebre matou qualquer um que testemunhasse, a fim de manter seu local de descanso final em segredo. Se isso é verdade, certamente funcionou, porque ninguém hoje tem ideia de onde Genghis Khan está enterrado. A crença mongol é que, se você perturbar o túmulo de Genghis Khan, você pode causar uma maldição que acabará com o mundo. Os estudiosos modernos acreditam que seu túmulo está em algum lugar ao redor da montanha Burkhan Khaldun, mas a pesquisa na área é difícil devido às restrições impostas pelo governo mongol. Número 4. Os anos perdidos de Jesus Cristo. Muitos estudiosos e historiadores concordam que Jesus Cristo foi uma pessoa real e que ele nasceu por volta de 4 a.C. No entanto, uma grande parte de sua vida histórica permanece não contabilizada, pois ninguém sabe o que ele estava fazendo entre as idades de 12 e 29 anos. A teoria principal é que ele estava na Galileia, uma região tanto de Israel quanto do Líbano, trabalhando como carpinteiro sob a tutela de seu pai.
José. Uma vez no Novo Testamento do Evangelho de Marcos, os críticos de Jesus em sua cidade natal perguntam: não é este o carpinteiro? E então, no texto paralelo em Mateus, eles perguntam: não é este o filho do carpinteiro? Após as excursões desconhecidas de Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão por volta de 28 depois de Cristo. E é aqui que seu ministério transformador do mundo começou. Número 3. Os submarinos de mísseis dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem vários submarinos de mísseis guiados por energia nuclear, incluindo o USS Ohio, Michigan, Flórida e Geórgia. São tão longos quanto o monumento a Washington é alto, quase o comprimento de 2 campos de futebol. A vela, como é chamada, se estende alto no ar. Esses são conhecidos como SSGNs. Os mísseis a bordo desses submarinos têm o potencial de causar grande destruição, mas seus paradeiros e atividades geralmente são desconhecidos. No entanto, Michigan apareceu na Coreia do Sul em 2017 e Flórida participou da Operação Odyssey Dawn na Líbia. Durante a Guerra Fria, o USS Florida patrulhava os oceanos, equipado com mísseis nucleares Trident, pronto para realizar um ataque a qualquer momento. Em 28 de junho de 2010, ocorreu um raro evento que viu 3 dos 4 emergirem de uma vez, em resposta a testes de mísseis chineses. Esses 4 submarinos têm sido SSGN desde os anos 2000, mas a maioria de suas ações e locais permaneceram um segredo. Número 2. Maçons. Muitos dos pais fundadores, especialmente os influentes, pessoas como George Washington e Benjamin Franklin, eram maçons. Por 300 anos, teorias da conspiração circularam em torno dos maçons, oficialmente fundados em 1717. Muitos acreditam até hoje que a sociedade secreta, não tão secreta, tem operado nos bastidores por séculos. Publicamente, eles se anunciam como um grupo de homens civicamente engajados, procurando propagar caridade, bondade e estabilidade pelo mundo. A maçonaria reúne pessoas de origens diversas: liberdade da ignorância, liberdade da superstição, liberdade da intolerância, liberdade do extremismo. Mulheres não são permitidas, e os membros devem ter algum tipo de crença em um ser supremo. Civis regulares movidos pela curiosidade, há muito procuram descobrir seus segredos, alimentados por rumores que os ligam a tudo, desde a nova ordem mundial até alienígenas. Número 1. Área 51. Quando se trata de áreas altamente classificadas, nada é mais famoso do que a Área 51. Localizada no deserto de Nevada, a Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta com laços com tecnologia de ponta. A base militar, a 80 milhas de Las Vegas, tornou-se infame por teorias da conspiração sobre homenzinhos verdes. O lugar é tão secreto que não foi oficialmente revelado pela CIA até 2013, mesmo que fosse muito óbvio que algo estava no deserto. A Área 51 é oficialmente conhecida como uma instalação de treinamento militar e supostamente um campo de testes para aeronaves experimentais e armas de alta tecnologia. A designação Área 51 é dita ter vindo de mapas de designação da Comissão de Energia Atômica na década de 30. Era uma reserva de vida selvagem sob o Departamento do Interior, mas o Departamento de Guerra assumiu em 42, durante a Segunda Guerra Mundial. Devido à sua natureza secreta, tanto a invasão quanto o sobrevoo do local são grosseiramente proibidos e perigosamente aplicados. Naturalmente, isso deu origem a uma enxurrada de teorias da conspiração. Há alienígenas dentro da Área 51? Talvez nunca saibamos. Mas, por causa de todo esse segredo, muitos fizeram suas próprias mentes há muito tempo sobre a Área 51, e é por isso que ela nunca pode perder sua excitação extraterrestre. Você é um super detetive com conhecimento de alguns dos maiores segredos não contados do mundo? Fale conosco nos comentários abaixo. O que aconteceu com aquela colônia é uma das grandes perguntas não respondidas da história americana. Você gostou deste vídeo? Dê um like e não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para ser notificado sobre nossos últimos vídeos.